Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos mais importantes da área na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Duas gigantes de tecnologia anunciam milhares de demissões em questão de 3 dias. O Twitter, agora sob o comando de Elon Musk, desliga mais de 3 mil profissionais. A Meta avisa que 11 mil funcionários serão demitidos no mundo e o principal escritório no Brasil vai ser fechado. Mark Zuckerberg, em comunicado, pede desculpas por decisões erradas da empresa. O Business desta semana vai responder o que está por trás de tantas demissões nas empresas de tecnologia. E ainda, depois da Porsche, qual é a próxima marca de luxo da Volkswagen a fazer uma abertura de capital? E de Monet a Van Gogh, quem é o empresário que possui a coleção que superou $1 bilhão no já considerado maior leilão de arte da história? Fica ligado, o Business está no ar. Bem, a gente abre a edição do Business falando da onda de demissões nas gigantes de tecnologia dos Estados Unidos que dominou aí o noticiário nos últimos dias. Foram milhares de profissionais dispensados. Aliás, a gente tem uma arte aqui mostrando o panorama das demissões no mundo. A Meta, em primeiro lugar, surpreendeu, demitiu bem mais do que o esperado. Foram 11 mil demitidos, muitos deles aqui no Brasil. Em segundo lugar, o Twitter, com 3.700 demitidos. E em terceiro lugar, a Microsoft com 1.000 demitidos. Vou falar primeiramente da Meta. A Meta teve pior desempenho, como adiantado semanas atrás aqui no Business. A empresa, aliás, cortou bem mais do que se imaginava. A gente falava com alguns funcionários da empresa que diziam que ia ser algo em torno de 10% dos funcionários do mundo, que já daria muita gente, né? 8.700 pessoas. Mas Zuckerberg foi bem além. Demitiu 11 mil funcionários, 13% da força de trabalho. Mark Zuckerberg chegou a pedir desculpas por isso. Ele assumiu a culpa pelas demissões, afirmando que elas acontecem por conta de estimativas erradas por parte da empresa nas perspectivas de crescimento na venda de anúncios online. A Meta decidiu ainda deixar o principal escritório no Brasil, em São Paulo, localizado, onde estava desde 2012. Vai permanecer apenas com um escritório na capital paulista e tudo para conter os gastos. Se eu pudesse resumir, aliás, eu vou usar o que uma das principais executivas da Meta nos falou durante a quarta-feira das demissões. Ela disse o seguinte: foi um dia extremamente amargo para quem trabalha na empresa, porque é muita gente brilhante partindo. A grande questão que fica é o que causa tanta demissão entre as empresas de tecnologia. Eu vou chamar um especialista aí nessas Big Techs para me ajudar a responder. Quem eu chamo é o Alberto Amparo, analista internacional da Suno. Alberto, muito simples, o que causa, o que está por trás das demissões de Meta, de Twitter e Microsoft? Perfeito, então a gente está olhando nessa foto as demissões, a gente tem que olhar um pouquinho o filme que antecedeu as demissões. Então, no caso da Meta, a gente veio de 2020, 2021, pessoas dentro de casa, o que era um ambiente bom para empresas digitais, juros baixos, então startups investindo em marketing, que é como a Meta ganha dinheiro. E a empresa vinha de crescimento gigantesco, né? Estava crescendo 30%, 40% ao ano. E eles estavam contando com esse crescimento, com uma demanda que acabou não vindo no ano de 2022. Então eles cresciam 30%, 40% anualmente. Anualmente. Sim. E com isso contratava gente. Contratavam pessoas. Vamos pensar, como uma empresa convencional, né, quando está tendo muita demanda pelos produtos dela, por exemplo, ela se prepara, compra mais estoque, aumenta a capacidade de produção fabril e muitas vezes se vê uma crise, né, um aumento dos juros depois, ela acaba ficando com estoque demais, capacidade produtiva demais. No caso da Meta, é uma empresa que ela não tem estoque, não tem capacidade fabril, ela é uma empresa de cérebros. E foi o que aconteceu. Ela teve ventos contrários, por exemplo, a competição com o TikTok, ela teve vento contrário da política de privacidade da Apple, esse vento contrário das empresas gastando menos em anúncios digitais.
E isso levou, né, a empresa a cortar 13% da força de trabalho. Muita gente, né? Além, né, de toda essa polêmica em torno dos investimentos no segmento Reality Labs, que é o metaverso. Que é o tal, né, do metaverso, né? Ele mesmo. Aliás, isso que eu quero jogar para você, porque você acompanha desde o começo, por exemplo, a Meta, quando ainda era Facebook, né? Uhum. O metaverso aparentemente não tem convencido as pessoas, principalmente os investidores. Teve um importante investidor dias atrás, inclusive, que mandou uma carta a público, aberta, dizendo que não está tão convencido aí do metaverso, que ele deveria, inclusive, o Mark Zuckerberg deveria demitir. O que você acha do metaverso? Você acha que o Mark Zuckerberg está perdendo tempo com o metaverso? É difícil ter uma opinião olhando de fora. A palavra metaverso, ela é bonita, ela é chamativa, né? E ele está investindo em realidade virtual, realidade aumentada. Qual que é a tese por trás, né? E a minha opinião? O Mark, ele fala que a cada mais ou menos 15 anos tem uma mudança na plataforma computacional utilizada. Então você tem mainframe, PC, internet, mobile, e ele vê que a próxima plataforma computacional, ela vai ter mais uma dimensão, né? Vai ter 3 dimensões, porque o celular em 2 dimensões ele não consegue entregar o senso de presença que uma próxima plataforma computacional pode entregar. E ele não está pensando em vender o hardware, vender o produto, né? O oclão. Ele está pensando em ser o sistema operacional, na minha opinião. Porque hoje, se a gente vê, ele é refém, por exemplo, do sistema operacional mobile da Apple e do Google, por exemplo, né, com o iOS e o Android. Então, o Mark, ele está focando em desenvolver essa coisa que é tanto quanto futurística. E é difícil você julgar o potencial desses investimentos olhando o produto que eles acabaram de lançar, né? É algo que, né, se a gente pensa, pode evoluir exponencialmente. Alberto, deixa eu virar o assunto aqui, eu vou falar do Twitter, porque o clima no Twitter tá caótico, tá confuso. Para se ter ideia da confusão, poucas horas depois de demitir 3.700 funcionários, o Twitter entrou em contato com alguns profissionais demitidos e pediu aí que retornem porque foram desligados por engano. Parece piada, não é. A empresa, agora sob o comando de Elon Musk, começou o processo de demissão. No Brasil, os cortes afetaram a maior parte dos 150 funcionários da plataforma. O que aconteceu no Twitter, Amparo? Qual foi o maior motivo aí de Elon Musk chegar na empresa e já dispensar, que é praticamente a metade? Se a gente comparar com aquela arte que a gente mostrou aqui, é metade dos funcionários, né, para a rua. Um pouco semelhante ao Meta, né? O Twitter, ele também monetiza através de anúncios digitais e teve esse gasto inferior, né? Em virtude de juros, inflação, tudo mais, empresas gastando menos. Só que no caso do Twitter, o Twitter ele queima a caixa, ou seja, ele dá prejuízo anualmente, está queimando dinheiro. Ele tem dado muito prejuízo, né? Sim, né? Enquanto o Meta gera, com parte de ads, o lucro operacional anual acima de 30 bilhões de dólares, o Twitter está queimando dinheiro. E o Elon Musk, ele está entrando lá para tentar fazer uma reviravolta e pôr a empresa num direcionamento correto para ela se tornar uma empresa lucrativa. Então ele está pensando, por exemplo, em colocar monetização em termos de assinatura, não depender apenas de anúncios. E ele também está tentando reformular a empresa em termos dos colaboradores, dispensando as pessoas que ele acha que não, né, para a rentabilidade da empresa, não são melhor estarem lá. Agora, Amparo, Meta, Twitter, vamos falar, só vou focar nessa, porque senão é muita. Tá bom. A sua visão é otimista, é pessimista? Como é que é a sua visão a curto prazo? A curto prazo? A curto prazo, eu acredito que, né, as mudanças estão começando agora, então acho que demora um tempo para tracionar, né, assim, para as mudanças terem efeito no mundo real. Então, no curto prazo é muito difícil opinar, mas eu não sou otimista. Mas no longo prazo, com relação à Meta, por exemplo, eu acho que a empresa continua com a atenção das pessoas, né, o ecossistema da Meta tem 3,7 bilhões de usuários ativos por mês, né, olhando todas as plataformas. É muita gente ainda. Quase 40, quase metade da população global, né? No caso do Twitter, eu não tenho opinião. Eu acho mais nebuloso, tem bastante mudança acontecendo lá. Muito bem, nós recebemos aqui o analista internacional da Suno, Alberto Amparo, que nos ajudou aí a desvendar o que está acontecendo com as empresas maiores aí de tecnologia, que também são as empresas mais lucrativas aí do mundo.
Amparo, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. E como a gente pôde ver numa semana terrível para as gigantes de tecnologia, com 15 mil funcionários demitidos, se a gente somar todos esses profissionais da Meta e do Twitter, a Amazon apresentou novidades, que é um novo robozinho que usa inteligência artificial e uma visão computacional que reconhece milhões de diferentes tipos de produtos e não só, ele também separa os pacotes num centro de distribuição. Além de identificar embalagens e pesos dos produtos, ele evita danos na seleção de produtos por conta de um sistema de sucção a vácuo. O Sparrow foi anunciado no Centro de Pesquisa, Testes e Produção de Robôs da gigante americana em Boston, nos Estados Unidos. Aliás, são 2 espaços de fabricação de robôs que a empresa de comércio eletrônico tem na região de Boston. E por falar na Amazon, a empresa deixou essa semana o clube do trilhão. É exatamente isso, o número é exorbitante, mas ela deixou de valer $1 trilhão. No grupo do trilhão, agora a gente tem 3 empresas no mundo. Quais são elas? Quais são? A gente está falando aí das empresas mais... Tá aqui, olha. Em primeiro lugar, a Apple, valendo aí $2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a Microsoft, valendo hoje $1 trilhão e 700 bilhões de dólares. É isso mesmo, é trilhão, é clube do trilhão. E em terceiro lugar, o Google, valendo $1 trilhão e 200 bilhões de dólares. A Amazon fazia parte, a Meta fazia parte desse grupo, agora não fazem mais. Falando ainda da Amazon, essa queda aí da Amazon, que ela deixou esse clube do trilhão, acontece depois da divulgação dos últimos resultados financeiros, onde o lucro foi menor e isso assustou o mercado. Eu falei de Meta, falei de Twitter, a Amazon deve reduzir custos em áreas que não são rentáveis, como a Alexa, que está tendo prejuízo. De acordo com o The Wall Street Journal, a Amazon teria dito a funcionários dessas áreas que poderiam já procurar outros empregos. Olha o clima que está dentro da Amazon e o clima que está entre essas principais empresas do planeta, um sinal nada legal, né? De acordo com o The Wall Street Journal, de uma das empresas maiores, de uma das maiores empresas do mundo. E vamos falar da Apple, né, que continua a empresa mais valiosa do planeta. A Apple fez um alerta de que vai atrasar a entrega de iPhones, o que é um problema para ela, porque estamos na época mais importante para o varejo no mundo. Tem Black Friday e tem Natal pela frente. A culpa disso vem dos lockdowns na China, que afetam as operações na fábrica do principal fornecedor da Apple. E a tendência é demorar para resolver, depois que autoridades chinesas anularam rumores de um relaxamento dos isolamentos e da política de zero Covid no país. Com isso, a gigante de tecnologia espera produzir pelo menos 3 milhões de aparelhos a menos do que o previsto originalmente. A meta era 90 milhões de aparelhos. A empresa diz que a demanda por iPhones 14 Pro e Pro Max, que são os mais caros, continuam fortes, mas o que se comenta no mercado é que anda fraco e até decepcionante a procura por modelos mais básicos. Lembrando que o modelo mais caro e com maior espaço pode ultrapassar os R$15 mil no Brasil. Mas não pense que menos produção de iPhones e essa possível fraca demanda dos aparelhos está deixando a Apple mais pobre. Muito pelo contrário, a Apple, como a gente acaba de ver aqui no telão do Business, tem reinado sozinha diante das notícias ruins de empresas como Twitter e Meta. Vamos falar agora do grande evento que acontece na Europa, a COP27, porque as maiores montadoras do mundo estão a caminho de produzir muito mais carros a gasolina e diesel do que é sustentável. A gente vai falar agora com Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca, essa pesquisa, ela vai de encontro à meta de limitar o aquecimento global em 1,5 graus, tudo bem? Onde você fala em primeiro lugar? Vai sim, Bruno. Prazer falar com você. Estamos aqui na Macedônia do Norte, no sul da Europa, e esse estudo ele revela uma faceta preocupante de que haveria a necessidade da limitação da produção de carros
a combustão, seja gasolina, seja a diesel, de pelo menos 315 milhões de unidades. E o que mostra todos esses estudos, esses levantamentos, é que serão produzidos cerca de 700 milhões de automóveis a combustão. Portanto, aí 400 milhões acima do que tinha sido estipulado exatamente para reduzir as emissões de combustíveis fósseis e, obviamente, ajudar o nosso planeta. Isso mostra a grande disparidade de tecnologia, principalmente o acesso à tecnologia elétrica no mundo subdesenvolvido, que é aquele que vai crescer de forma mais acelerada, proporcionalmente falando, nas próximas décadas. Se observarmos países como a Índia, o Paquistão, até mesmo países da África subsaariana, que terão um acréscimo demográfico considerável, nessas regiões a tecnologia elétrica para os veículos automotivos é praticamente inexistente, o que faz com que haja maior demanda no mercado de continuar produzindo esses automóveis a combustão e preocupa, obviamente, todos aqueles órgãos ligados ao clima e também os pesquisadores que alertam para uma aceleração das mudanças climáticas e também um impacto maior com essas emissões acontecendo de maneira mais frequente. Muito bem, Luca Bassani, direto da Macedônia, trazendo as últimas informações da COP27. Na próxima semana, Luca, vão ter mais novidades aí da COP e você está convidado para trazer as últimas aqui no Business. Obrigado pela sua participação. Bem, e falando ainda sobre o mercado automotivo, né? O Luca trouxe grandes novidades aí do mercado automotivo direto da COP. Vamos falar da Lamborghini, porque ela pode ser sim a próxima marca de luxo da Volkswagen a fazer uma abertura de capital. A montadora italiana de carros de luxo, ela vem desenvolvendo uma estratégia de como se apresentar aos investidores desde muito antes de a Volkswagen pedir que cada uma de suas marcas apresentasse propostas de IPO. Quem diz isso é o CEO da Lamborghini, o Stefan Wilkeman. De acordo com ele, a Lamborghini como marca faz esse estudo há muito tempo para mostrar o valor que tem. Vocês estão vendo aqui os carros da Lamborghini. Vamos relembrar, a gente falou aqui no Business algumas edições atrás, a Porsche ultrapassou a Volkswagen como montadora mais valiosa da Europa no mês passado. E sabe qual é o lado irônico disso? A Volkswagen, criadora de carros icônicos, né, como Fusca, Gol, Kombi, é dona de 75% da Porsche. Ou seja, ela superou a controladora e se tornou uma das 4 maiores montadoras do mundo. A abertura de capital da Porsche foi muito aguardada neste ano, afinal, a gente está num ano muito fraco de empresas nas bolsas mundiais, também aqui no Brasil, né? E também por isso havia uma expectativa altíssima em torno desse IPO. O CEO da Volkswagen, o Oliver Blume, disse que vê IPOs, as aberturas de capital, como uma forma de liberar mais valor das marcas do grupo, que também inclui a Audi. As vendas da Lamborghini estão em alta, como tudo que envolve o mercado de luxo, né? As vendas da Lamborghini cresceram 8% para 7.430 veículos nos primeiros 9 meses do ano. O lucro subiu quase 70%, subiu 69% para 567 milhões de dólares. Um mundo que é para poucos, um mundo lindíssimo, mas que sempre foi e continua sendo um mundo extremamente lucrativo. E o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, aprovou a fusão entre a Redditor e a Sul América, que cria uma gigante de saúde no valor de 76 bilhões de reais. A maior rede de hospitais privados do Brasil, a Redditor, dona de hospitais tradicionais como São Luís, anunciou a compra em fevereiro da Sul América Seguros, uma empresa fundada em 1896 no Rio de Janeiro pelo espanhol Joaquim Larragoiti. Hoje, a Sul América é a maior seguradora independente do Brasil, com aproximadamente 7 milhões de clientes. Só em 2020, o lucro líquido dela foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Essa aquisição pode ser uma das maiores do país neste ano, pelo significado e pela representatividade dessas gigantes do mercado de saúde e também de seguros. Os acionistas da Sul América receberão ações da Redditor. A família
Larragoit passa a ser dona de uma participação minoritária, cerca de 13,5% da Redditor. As duas empresas, pelo acordo, vão atuar de maneira independente. A Redditor vale hoje em bolsa 65 bilhões e 500 milhões de reais. No ano ela teve uma queda aí de 25%. Já a Sul América vale em bolsa hoje cerca de 10 bilhões e 200 milhões de reais. Uma nova gigante de saúde foi criada no Brasil. E as ações da Nintendo afundaram na semana depois de a empresa cortar as previsões em 10% das vendas para este ano. A fabricante de jogos japonesa espera agora vender 19 milhões de unidades. Essa foi a maior queda em mais de um ano para a empresa sediada em Kyoto. A Nintendo disse que vendeu menos consoles Switch no trimestre do que no mesmo período do ano passado, em parte por conta da falta prolongada de chips. A empresa diz que agora antecipa a produção para maximizar a entrega na temporada de compras de fim de ano, com uma melhora na produção desde setembro. O presidente da Nintendo diz que a demanda pelo console segue forte. Mesmo com a queda nas vendas, o lucro do trimestre encerrado em setembro da companhia foi de 809 milhões de dólares, acima dos ganhos do mesmo período de 2021. Vamos falar agora de negócios que envolvem a mobilidade das cidades. As bicicletas elétricas compartilhadas, aquelas laranjinhas, surgiram em 2010 e já fizeram 70 milhões de deslocamentos em 13 cidades da América Latina, sendo 9 no Brasil, em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e tem outras 4 no exterior, como Bogotá, Buenos Aires e Santiago. A empresa por trás dessas bicicletas é a Tembici, que foi fundada por 2 jovens brasileiros, que é o Tomás Martins e Maurício Avilar. Quem vai trazer novidades aí dessa empresa é o Tomás Martins, o presidente da Tembici, que volta aqui ao programa. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Tomás, é o seguinte, vocês em 2021 receberam um importantíssimo aporte no final do ano passado de 430 milhões de reais, e vocês seguem com investimentos de empresas privadas. Por que os fundos, essas empresas, investem numa empresa brasileira de bikes elétricas? Acho que tem alguns motivos aqui, Bruno, que eu acho que é legal comentar, né? Primeiro, acho que essa mudança é uma mudança que a gente sempre entendeu como uma mudança de comportamento de médio e longo prazo. A gente não está numa companhia aqui que está olhando só para o curto prazo. E acho que essa visão dá muito conforto para os nossos apoiadores, patrocinadores e investidores. E acho que o segundo motivo, a gente viu aqui durante a pandemia, uma mudança muito grande de comportamento e de tendências. Acho que todo mundo lembra na pandemia quando a gente olhou e viu aquelas camadas de poluição nas cidades diminuindo. Muito. Isso ficou muito claro. Muito claro. E qual que é o motivo disso, né? O motivo disso é a forma que a gente se locomove hoje nas cidades, ela é uma forma extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, toda essa tendência de veículos elétricos, de mobilidade sustentável, ganhou muita atração. E aí a Tembici, acho que também veio aí para mostrar que a opção da bicicleta elétrica, ela é viável e ela vem se consolidando nas grandes capitais do mundo. Eu acho muito curioso porque a sua empresa fala muito ela ajuda de alguma forma nas chamadas cidades inteligentes, né? E as cidades inteligentes, elas existem nos Estados Unidos, por exemplo, já tem assim vários testes, né? Mas é uma coisa complexa, com carros autônomos. Eu fico imaginando as cidades inteligentes num país como o Brasil. Isso é possível? É viável? Você acha, Tomás? Totalmente. E a gente fala de cidade inteligente... No Brasil? Totalmente. Acho que eu trago alguns números do nosso sistema, né? Então quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando do quê? De otimização da nossa cidade, de eficiência, de sustentabilidade. Para te dar um dado aqui, 25% dos deslocamentos da Tembici começam ou terminam junto a um transporte público. Isso é uma integração modal. Isso é você dar mais inteligência e eficiência para o transporte da cidade como um todo. Um outro fato aqui, as bicicletas compartilhadas que a gente vê hoje, pré-pandemia, elas tinham mais ou menos 2 horas de utilização por dia. Hoje ela tem 6 horas de utilização. E por quê? Porque as bicicletas também estão sendo utilizadas para a questão da cicloentrega. Então está dando mais
utilização para o sistema de bicicletas compartilhadas. Acho que toda essa parte de eficiência fala muito sobre a questão de cidades inteligentes, de melhor aproveitamento da nossa infraestrutura nas cidades. Agora, tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que em 2018, antes da pandemia, teve um boom aí de empresas com bicicletas, patinetes elétricas. Quem mora em São Paulo, por exemplo, vai lembrar, na Faria Lima você só via patinete para lá e para cá. Mas muitas deixaram de existir. Não existem mais. Por exemplo, a Yellow acabou, não tem mais. E a sua empresa, a de bikes elétricas, ela não só sobrevive, como ela cresce. Qual que é o segredo disso? Acho que tudo bate um pouco na visão de médio e longo prazo, mas muito acho que na aposta do modelo de negócio que a gente teve. Então, a gente sabe do desafio da mudança de comportamento e a gente sempre foi muito disciplinado financeiramente. A empresa hoje tem mais de 50% de margem bruta, é uma empresa que tem EBITDA positivo, então tem rentabilidade e mesmo assim a gente cresce 50% ano Esse contra ano, 2022, vocês vão crescer quanto? 50%. Caramba, belo de um crescimento aí. Agora, eu quero chamar a atenção do nosso público, porque a gente tem um espaço no programa que é de empreendedorismo. Tem muita gente que assiste o nosso programa, gosta de saber mais sobre esses empreendedores que fazem, como você, viu, um empreendedor nato, que fazem a economia desse país girar. A ideia da construção, da criação da Tembici foi muito curiosa, porque partiu de uma observação sua, né? Evidentemente, ele estava na Holanda, que é um país aí, quem conhece a Holanda sabe de como a mobilidade da cidade é fundamental, a bicicleta para a mobilidade da Holanda como um todo, né? Como é que começou a ideia aí da sua empresa? Eu, na verdade, tive uma oportunidade de morar fora e aí com 17 anos eu morei na Holanda e eu pedalava 9 quilômetros para ir e para voltar do colégio todos os dias. E isso foi, para mim, foi transformador. Eu falei, a liberdade que aquilo me trazia e como era fácil se locomover. E aí depois, quando eu voltei, eu conheci o Maurício, que também tinha tido uma oportunidade similar na França de usar a bicicleta como meio de locomoção. E aqui em São Paulo eu lembro que eram aqueles congestionamentos gigantescos, um déficit de transporte público enorme. E aí eu falei, bom, por que a gente não tem bicicleta na nossa cidade? E a gente começou esse projeto, eu sempre gosto de lembrar isso, antes de ter a ciclovia da Faria Lima, antes de ter a ciclovia da Paulista. Então era muito difícil de você falar de bicicleta na nossa cidade, mas olha como isso já mudou em 10 anos. E como é que você vê mais pra frente, assim, as bikes elétricas? Eu acho que está só começando. Quem teve a oportunidade de experimentar a bicicleta elétrica sabe o quão fácil é você se locomover 3, 5 quilômetros, mesmo com relevos diferentes, mesmo com temperatura mais quente. Então acho que a bicicleta elétrica ela é transformacional do ponto de vista do deslocamento. E tem um detalhe, né? Se a gente comparar com outros países, por exemplo, uma cidade como Nova York, que é uma cidade plana, é muito mais fácil. Agora, São Paulo tem bairros de São Paulo, no Rio de Janeiro também, isso não complica para vocês? Mas aí eu convido, a gente já tem bicicletas elétricas em São Paulo e no Rio, eu convido todo mundo a pegar e subir, por exemplo, a ciclovia da Rebouças. É como se você estivesse no plano. Muito bem, nós recebemos aqui no Business o Tomás Martins, que é presidente e fundador da Tembici. Sempre um prazer recebê-lo e trazer essas novidades aí de empresas que fazem a economia girar e inovadoras, né? Porque trazer essa ideia aí da bike elétrica é muito legal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. E ocorreu na última semana o maior leilão de arte da história na Casa de Leilões Christie's, em Nova York. A extraordinária coleção de obras de arte de Paul Allen superou a marca de $1 bilhão, com vários recordes para obras de Van Gogh, Cézanne e Gauguin. Na conversão direta dá mais de 5 bilhões de reais. A obra mais cara da noite do pintor George Seurat foi vendida por $149 milhões, o equivalente a 770 milhões de reais. A Casa de Leilões havia anunciado que o valor total das vendas seria destinado a causas beneficentes. Paul Allen, ao lado de Bill Gates, criou uma das empresas mais lucrativas e inovadoras do mundo, a Microsoft. Paul Allen e Bill Gates eram sujeitos
opostos, tanto na personalidade quanto na aparência. Bill Gates sempre foi cara nerd, né? Paul Allen, que faleceu em 2018, era o contrário. Tinha outros interesses e se vestia e portava de outra forma. Mas um detalhe desconhecido era o fascínio dele por obras de arte. Algumas peças do tesouro particular de Paul Allen raramente foram vistas, como uma paisagem de Claude Monet avaliada em mais de 60 milhões de dólares. Mas como será que a paixão pelas artes ajudou o homem que contribuiu para a revolução dos computadores? E quem responde essa é o próprio Paul Allen em 2006. Ele disse o seguinte: eu estou sempre tentando descobrir para onde o futuro está indo. Talvez seja por isso que eu ache as paisagens interessantes. É como se fossem janelas para realidades diferentes. Quando você olha para uma pintura, está olhando para um outro país, para a imaginação de outra pessoa, como ela a viu. Legal isso, né? Essa semana já está nos registros do mundo das artes, porque, como diz a própria Christie's, a coleção de Paul Allen foi o maior e mais excepcional leilão de arte da história. E com essa notícia eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.